Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Quando o INSS não pode cessar benefícios? Bom, benefícios concedidos pela Justiça, né? O que deixa muita gente aí confuso. Por quê? Porque você tem que cumprir tudo certinho da lei quando você vai entrar na Justiça. Você tem que levar documentação que comprove a sua incapacidade, você tem que passar por perícia judicial, você tem que aguardar fases do processo, você tem que aguardar uma sentença que pode ser que também não seja favorável, tá? Não quer dizer que você entrou contra o INSS na Justiça que você vai ganhar o processo, que a causa é ganha, né? Porque você entrou na Justiça já por ter uma negativa no INSS. Então não quer dizer que você vai conseguir esse benefício porque você entrou na Justiça. Existem muitas decisões que são favoráveis ao INSS. Então, tudo tem que estar muito bem elementado, né? Tem que estar muito bem comprovado para que você consiga esse processo. Aí, o que acontece? O INSS, quando a decisão é favorável a você, o INSS tem um prazo para fazer a implantação do benefício, que é de 30 dias, né? Prorrogável por mais 30 se houver justificativa. Nesse período, o INSS pode entrar com recurso para não pagar os atrasados, que é o que muita gente confunde, tá? Entra numa primeira instância e pode demorar mais 3 anos para você receber os atrasados. Agora, esse benefício que foi implantado pela Justiça, o que acontece? Ele pode ser cessado numa perícia administrativa? Veja bem, no papel diz que não, tá? No papel diz que não. O benefício, principalmente de natureza permanente, que seria aposentadoria por invalidez ou a pensão por morte, o INSS não pode cancelar esse benefício concedido judicialmente, a menos que haja, né, uma fraude ou má fé da parte do beneficiário para ter conseguido esse benefício. Mas não é isso que nós vemos, né? Quando começa o pente fino, inclusive nós já colocamos vídeos esses dias falando que as convocações, né, em massa vão começar, que o INSS diz que precisa, né, cortar 20 bilhões, né, da folha de pagamento do INSS, e a única maneira de fazer esse corte, como é que é? Cortando benefícios. A aposentadoria por invalidez era chamada, por exemplo, para passar por essas pente fino e revisão. E o que acontece em muitos casos? Pode cessar sim o perito, infelizmente. Nós já colocamos até assuntos também, que o que tem mais poder, né? Um juiz ou um perito do INSS? Infelizmente, né, é o que eu falei, as coisas aqui no Brasil, elas funcionam muito bonito no papel. Outra mentira que se fala também, muito, que a gente vê, principalmente eu que faço vídeos aqui, trazendo informações atualizadas para vocês, é com relação ao 14º salário. Se o INSS está querendo fazer um pente fino para cortar 20 bilhões de reais, vocês acham que eles vão pagar 14º salário para beneficiários do INSS? Pessoal, vamos acordar, né? Vamos acordar, tem muita gente iludida. E pior que quando eu vejo uma mentira dessa, né? Um vídeo postado, esse vídeo tem milhares de curtidas, milhares de visualizações. Quer dizer, quando se coloca mentira, né, para se ganhar like, para se trazer visualizações, as pessoas entram. Quer dizer, o povo brasileiro precisa ser um pouquinho mais esperto, né? Né, gente? Parar de acreditar em conto de fada, né? Isso não existe. E aqui nesse vídeo nós vamos tratar não só, né, com relação a benefícios judiciais, nós vamos dar uma explanação completa para você de tudo o que acontece, tá? Dentro da Justiça, no INSS, quais são os recursos que você tem, como funciona cada benefício, tá? Mesmo se concedido judicial ou pelo INSS, o que acontece nos pente finos. Então vale muito a pena você assistir e acompanhar esse conteúdo, porque você vai ter um conhecimento muito valioso. Pente fino solicita perícia a cada 6 meses, a cada 2 anos, exatamente para isso, para que seja comprovado que ainda não existe a possibilidade desse segurado retornar ao mercado de trabalho. Por um outro lado, existe diferença, por exemplo, o segurado que tem expectativa de ter o direito de receber um benefício e aquele segurado que tem direito adquirido. Antes de passar para essa análise de benefícios que são definitivos, nós temos que destacar, por trás dessa lógica de interromper ou não o pagamento de benefícios concedidos por INSS, há uma diferença fundamental desses conceitos de expectativa. Tá? Por exemplo, o direito adquirido existe quando todos os requisitos para o reconhecimento do direito estão presentes e, portanto, ele deve ser garantido. Olha aí. O segurado que cumpriu todas as exigências, no caso, para receber um benefício do INSS, ele cumprindo todos os requisitos,
ele tem o direito adquirido do reconhecimento para receber esse benefício. No entanto, aquele segurado que tem expectativa, ocorre que quando uma pessoa pode até possuir o direito em algum momento, mas para ele permanecer, é preciso que as condições também permaneçam. Então vamos clarear aqui o pensamento. A pessoa tem o direito adquirido ao auxílio-doença por ter cumprido todas as regras, vamos colocar assim. Tempo de carência, ter lesão, ter laudo médico, ter tudo certinho, dá direito adquirido, tempo de contribuição, tudo para que esse segurado ele tenha o direito a receber o auxílio, no caso desse exemplo que nós estamos falando, o auxílio-doença. A expectativa ocorre que a pessoa tem esse direito adquirido, mas também ela deve permanecer nas condições, no caso do INSS, nós estamos falando de uma lesão, de um acidente, de algo que a impeça de desempenhar o seu papel, a sua função dentro do mercado de trabalho, e existe a necessidade do afastamento temporário. Então, para se continuar recebendo esse benefício, é preciso que as condições também permaneçam, tá? Dessa forma, é importante saber que o INSS paga apenas quando existe direito adquirido, mas ele, por lei, ele pode exigir um acompanhamento para saber se existe ainda, se permanece as condições que deixam esse segurado afastado do mercado. É por isso que existem alguns benefícios que não podem ser cortados, ou seja, não pode ser suspenso, não pode ser cancelado, e outros nem podem passar para o pente fino. No caso, por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria rural e aposentadoria especial. Esses são benefícios que não são revistos, eles são permanentes. Aposentadoria por invalidez, nós já falamos, ele não é um benefício permanente. Apesar de a pessoa estar afastada, ser submetido à perícia no INSS, muitas vezes por perícia judicial, e atesta ali que a pessoa está com uma lesão permanente e grave que a impossibilita de trabalhar na sua função ou em qualquer outra, esse benefício ele não é permanente, porque cabe o que nós falamos da expectativa do direito. O INSS ele pode conceder o benefício, que é um direito adquirido do segurado, mas ele também tem o direito de fazer um acompanhamento para ver se permanece ainda com essa lesão, com essa impossibilidade, com essa incapacidade de retorno ao trabalho. Então, a aposentadoria por invalidez, infelizmente, ela não é um benefício vitalício. Apesar que segurados com mais de 60 anos de idade, que recebem o benefício, não podem ser chamados para revisão, para pente fino, mesmo aqueles que têm 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos, também estão fora de revisões de pente fino e portadores de HIV. A pensão por morte, nós tivemos uma mudança. Antes ela era um benefício, era vitalício. Não importava a idade, por exemplo, da viúva. O segurado morreu. A viúva com 25 anos, ela receberia aquele benefício para o resto da vida. Hoje não. Hoje existem faixas de idade para ter direito ao período para recebimento da pensão por morte. Então ela deixou também de ser um benefício vitalício e passou a ter essas condições. E é um direito do INSS, como nós vimos que a própria lei fala, a expectativa do direito. Nós vamos abordar um caso que nem você pode ter o auxílio-doença sem ter a perícia, né? Algumas pessoas sabem disso, outras não sabem, por isso é uma informação muito importante. Agora existem diversas perícias, além desta de conceder o benefício, tá? Existe perícia de reabilitação, existe perícia conclusiva, perícia resolutiva, perícia de prorrogação, existem diversas perícias, por isso que muitas vezes nós falamos, você conseguir o benefício é mais fácil do que você manter esse benefício, tá? E nós vamos abordar isso aqui, como eu falei aqui dentro do vídeo, né? O que é, por exemplo, uma perícia de prorrogação, né? É um exame realizado por um perito especializado do INSS para testar a necessidade ou não do benefício de incapacidade. A diferença dessa perícia de prorrogação, por exemplo, para uma primeira perícia ou a perícia resolutiva, é que a prorrogação, ela é uma perícia para analisar a necessidade desse segurado continuar recebendo o benefício que já está recebendo, tá? Ele já está, por exemplo, com o auxílio-doença, não se curou, ainda não tem condições de retornar ao trabalho e ele precisa de uma prorrogação. Essa é a perícia de prorrogação. O pedido de prorrogação é um direito, tá? De todo segurado.
o resultado da última avaliação médica realizada pelo INSS, se tiver sido favorável, a final do período, né, que você ficou aí aguardando a perícia, o segurado não se sentir em condições de retornar ao trabalho, ele pode pedir essa perícia. Agora, por quantas vezes pode ser feito esse pedido, né? Primeiro que a solicitação para perícia de prorrogação, ela pode ser feita através do telefone 135 ou mesmo pelo portal Meu INSS, que nós sempre falamos que é uma ferramenta essencial para todo segurado, tá? Você consegue fazer pedido de perícia, pedido de reconsideração, pedido de prorrogação. Você consegue, por exemplo, fazer uma simulação da sua aposentadoria. Você tem acesso ao CNIS, tá? Que é o seu histórico, desde lá da sua primeira contribuição no INSS. Você pode entrar na junta de recursos, você pode preencher requerimentos, todos os serviços que antigamente você era obrigado a comparecer numa agência do INSS para fazer, você consegue fazer através do seu smartphone, do seu PC ou do seu notebook de uma maneira muito simples. Se você não sabe como cadastrar, nós temos vídeo aqui no canal. E uma coisa muito importante, tá? Atualizar sempre o seu cadastro. E você consegue, sem precisar ir na agência, fazer através do portal Meu INSS, tá? Bom, o pedido de prorrogação, ele é estipulado que pode, né, pelo INSS, ser pedido por 3 vezes. Você está recebendo o auxílio-doença, não está ainda apto a retornar ao mercado de trabalho, você faz uma prorrogação. Um pedido de prorrogação, passa na perícia, aprovado, vai dar mais um período. Se caso você não se recupere, você pode repetir esse pedido por 3 vezes. Agora tem o benefício, né, de auxílio-doença, que é conseguido também sem perícia médica, tá? No caso, se o INSS não conseguir marcar para você uma perícia durante o período de 30 dias, você pode enviar a documentação que comprova a sua incapacidade através do portal Meu INSS e conseguir aí esse benefício por 90 dias, prorrogável por mais 90, tá? Então é garantido sem perícia médica você conseguir aí, por exemplo, o auxílio doença por 90 dias, tá? Caso você em 180 dias, como nós falamos, você não consiga se recuperar da sua lesão ou da sua doença, aí você teria que passar por uma perícia presencial, tá? Quando você deve fazer o pedido de prorrogação, caso você não esteja bem, é 15 dias antes, tá? De você estar vencendo o prazo de 90 dias. A perícia conclusiva é um outro tipo de perícia, tá? É a perícia médica feita nos casos em que o segurado já teve o seu benefício, por exemplo, prorrogado as 3 vezes, tá? Ele necessita de mais tempo. Então será analisado uma perícia conclusiva, é se o benefício poderá ou não ser prorrogado, tá? Bom, o que é necessário levar no dia da perícia? Muita gente não sabe, tá? Número do CPF, tá? O seu CPF, o RG, né, no caso, e documentos que comprovem aí a capacidade e forneça dados atualizados da sua saúde, tá? Como atestado médico, exames, relatórios, histórico cirúrgico, laudos, por exemplo, de algum tratamento que você fez, receituários médicos, tá? E como ser aprovado na primeira perícia? Bom, atenção aos documentos. Não chegar atrasado, vestir-se adequadamente, vai com uma roupa normal, tá? Não precisa ir vestido de gala e também nem muito à vontade, né? Vá com uma roupa normal, nunca exagere, tá? Nunca exagere na sua dor ou no seu problema. Por quê? Porque o médico, ele sabe avaliar, tá? E no caso, você foque sempre na doença que está lhe incapacitando. Você pode ter mais 10 doenças, mas o perito, ele não vai avaliar as 10, ele vai avaliar aquela que está incapacitando você para o trabalho. E lembrando, não é a doença que dá direito, no caso, ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que essa doença causa, tá? Muitos segurados me perguntam aqui no canal, eu tenho a doença tal, dá direito a benefício? Não, dependendo da incapacidade que ela lhe causa, não. Muitas doenças até graves, né? Nós temos muitos segurados que trabalharam aí enquanto não tiveram nenhum sintoma, portadores de doença grave e não estavam incapacitados para o trabalho, tá? Então nunca é a doença, é a incapacidade. Conforme consta na portaria conjunta, né, 7 de 2022, o laudo perfeito, né, ele deve ter o nome completo do segurado, a data da emissão inferior 30 dias antes da data da perícia, tá? O nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, um histórico detalhado, tá, do seu problema, se é uma lesão temporária, quanto tempo você precisa para se recuperar, se é uma lesão permanente, indicada aí para uma aposentadoria por invalidez. A perícia médica é o momento em que você vai ser avaliado pelo médico perito.
esse perito ele deve analisar se realmente existe uma incapacidade, seja ela parcial ou total, temporária ou permanente. Às vezes o perito vai perguntar onde dói, tá? E você vai ter que responder exatamente o que você está passando. É nesses casos que nós falamos, não adianta você querer aumentar a dor. Eu sei que causa muita insegurança, né? Devido a tantas injustiças, muita gente reprovada em perícia e realmente está incapacitado, mas existem algumas coisas que você pode evitar. Se você falar muito com o perito de muitas doenças, fingir, né? Ou então ele achar que você está exagerando, ele pode encerrar a perícia ali e indefinir o seu benefício, tá? O que reprova na perícia? A não constatação aí no caso de uma incapacidade. O prazo para pagamento, né, após a perícia é de 45 dias, tá? Por quê? Porque pode ter fechado a folha do INSS e você não vai receber no próximo pagamento, vai demorar mais de um mês, tá? E no caso, os dias que você ficou, por exemplo, aguardando essa perícia, seja ela de prorrogação ou de reconsideração, gera esse período que você teria direito de estar recebendo. Esse pagamento, o INSS, ele faz logo nos primeiros pagamentos, aí a liberação desse dinheiro, tá? Diferentemente na justiça, que nós já falamos, né? Você ganha a causa, tem direito a atrasados, e o INSS entra com recurso, você espera um processo judicial mais de 2 anos, né, em média, e quando você tem direito a receber muitas vezes atrasado, o INSS entra com recurso e pode durar mais 3 anos para fazer a liberação desse dinheiro, tá? No INSS nós falamos, quando você consegue resolver as coisas dentro do próprio órgão, é muito mais fácil e muito mais rápido. Mas infelizmente o segurado muitas vezes ele não tem, né, os seus direitos respeitados, e o seu último recurso é recorrer à justiça. Se você está com um benefício, por exemplo, em análise, tá, dentro do INSS, o prazo para ser analisado esse benefício é de 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Caso o INSS não cumpra esse prazo, você pode entrar com mandado de segurança, tá? Que é para informar, no caso, um juiz que o INSS está descumprindo, tá? Um prazo legal estipulado aí por lei, e esse juiz vai intimar o INSS, e se não houver nenhuma justificativa, ele pode até determinar multas diárias, tá? Enquanto o INSS não fazer a análise desse benefício. Outro meio que você pode usar é fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, que existem postos dentro da agência, ou pelo telefone 135, tá? Fazer essa reclamação. Quando você reclama na ouvidoria, eles são obrigados a analisar o seu histórico para saber se está acontecendo algum problema do INSS ou algum problema que você deve sanar. Então pode ser que acelere aí, no caso, a análise do seu benefício, tá? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, que a informação que nós trouxemos aqui seja esclarecedora, tirou suas dúvidas, e o conhecimento que nós trouxemos, pode ter certeza que é muito importante para você aí que está sempre precisando do INSS, tá? Você saber o que você tem direito ou não. Caso seus direitos não sejam respeitados, você procure a justiça. Tem alguma dúvida sobre processos judiciais? Aqui no canal nós temos diversos vídeos que nós explicamos como tudo funciona, o que é necessário, perícia judicial, o que é, quanto tempo demora uma ação, como nós falamos de atrasado, tempo de implantação de benefício, tá? Depois da sentença favorável de um juiz. Todos os problemas de INSS você consegue encontrar aqui dentro do canal, conteúdos muito valiosos e interessantes. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos diários que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses, e você não encontra uma solução. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Você só tem a ganhar em se inscrever e ativar o sininho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, ajudando, compartilhando, estimulando, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, amor, saúde, harmonia, prosperidade, tá? O mundo está precisando muito disso. Agradecemos a Deus aí por tudo que temos e por tudo que somos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.